Depois desta apresentação, era só isto, bom dia, boa tarde, a pessoa fica um bocado aqui constrangida. Há sempre esta coisa de o currículo todo e não sou propriamente assim a pessoa mais extrovertida e fico sempre um bocado, será que estão a falar sobre mim, sabem, o síndrome do impostor, será que sou eu? Bom, mas de facto sou eu, já fiz muitas coisas e às vezes esqueço-me que tenho 50 anos e, portanto, é natural que aos 50 anos já tenha feito assim um percurso significativo e que tenha sobretudo, estado em diferentes contextos, apesar da minha formação de base ser direito, em diferentes contextos, porque tenho uma característica que é a segunda competência que tenho andado a debruçar-me aqui do ponto de vista académico, para levar para as minhas queridas empresas, que é a curiosidade. Eu nunca deixei cair a curiosidade e, portanto, o facto de ser uma pessoa curiosa, muito interessada em relação ao que se passa fora, em relação ao que se passa cá dentro, em relação ao que se passa com os outros, tem-me levado a agarrar imensas oportunidades. Por isso é que eu tenho, sempre que posso, o meu verbo favorito é ir. E o Sérgio disse muito bem, até ver, estou em Lisboa, porque por mim agora estava a viver no Porto, por exemplo, mas enfim, por questões clubísticas, só por isso é que nós estamos no Porto. Olha, eu trouxe para o facto de ter muito pouco tempo, é algo que para algumas pessoas é excelente, para mim é extremamente enervante, porque condensar tudo o que eu quero dizer sobre um tema que me apaixona profundamente, que é a empatia, é um desafio grande. Contei aqui com a ajuda, conto todos os dias, em tudo, na vida, com o meu parceiro, que é o Pedro, e formamos aqui uma equipa em que eu digo mais ou menos o que é que eu tenho a ideia para partilhar, qual é a mensagem, e o Pedro faz estas coisas bonitas que vocês vão ver, portanto, créditos para quem fez, porque não sou eu. Tenho zero jeito para isto, zero. E há bocado, quando vínhamos no caminho, e porque hoje de manhã estava a contar um bocadinho da minha história de há um ano e meio para cá, em que fiz uma viagem de transformação para ganhar aqui mais saúde, mais vitalidade e deixei para trás quase 40 quilos, lembrei-me aqui que o facto de, durante muitos anos, até bastante depois da adolescência, o facto de eu não me ter sentido muitas vezes compreendida, verdadeiramente compreendida, talvez seja isto que esteja na base, e vínhamos a conversar sobre isto, eu e o Pedro, na base do facto de eu ter tanto interesse desde sempre sobre livros de empatia, documentários sobre empatia, como é que a empatia funciona dentro das empresas, quando funciona, o que é ser de facto empático. E então tenho-me dedicado nos últimos 3 anos já a trabalhar tudo o que tem a ver com a empatia. E tenho levado a empatia, que é um dos pilares da inteligência emocional, mas tenho levado a empatia separada dos outros pilares da inteligência emocional para dentro das empresas. Criámos, eu e o Pedro, depois aqui de muito processo de investigação, criámos um mapa de empatia e é sobre esse mapa que nós trabalhamos dentro das nossas empresas. E porquê empatia? Provavelmente, se eu perguntar, e vou perguntar, isto não é interativo. Até aqui, agora passou a ser. O que é empatia? A maior parte das pessoas sabe a primeira parte que está no dicionário, que é a capacidade que nós temos de nos colocar no lugar dos outros. Mais ou menos isto que responderiam? Sim. Falta a segunda parte, sem perder de vista o nosso objetivo. E isto é fundamental quando eu quero levar a empatia para dentro de uma empresa. Porque no meio corporativo, falar sobre empatia só há assim um bocadinho a coisa de guru, que é uma coisa que eu não sou, apesar de algumas pessoas acharem que eu sou. Apenas e só porque estou no digital desde 2005 e, portanto, influencer. Não sou influencer. Ou melhor, sou, mas outro tipo de influencer. Empatia no meio corporativo é algo que parece que soa a floribela, sabem? Do ter tudo, não sei o quê, o sol. E no fundo, depois no final do dia, aquilo que conta no meio corporativo é o quê? Os resultados, atingir objetivos. E está tudo certo. E é por isso que nós temos as nossas empresas, certo? Desde que não nos esqueçamos que as nossas empresas são feitas destas pessoas todas. E ainda que estejamos a avançar, e não é sobre o futuro, é sobre o agora,
com o apoio incontornável, e ainda bem, da inteligência artificial, não há nada que venha substituir a empatia. Nada. Absolutamente nada. Percebi também, vou deixando aqui alguns números que nós fomos registando, que percebi também que algumas pessoas confundem empatia com simpatia. Então dediquei-me aqui a fazer uma investigação para perceber, pôr pessoas juntas e perceber o que é para ti empatia, dá-me um exemplo, e o que é para ti simpatia. Então confunde-se um bocadinho a simpatia com, imaginem que alguém chega ao pé de vocês e desabafa convosco, sei lá, o meu filho, até pode ser um exemplo meu, o meu filho sempre foi um excelente aluno, mesmo muito, muito bom aluno, completamente apaixonado por matemática, o que não faço ideia como pessoa que vem de letras, de direito, não faço ideia, mas enfim, deve ser o seu pai, apaixonadíssimo por matemática. Este ano é a primeira vez na vida dele que tem negativa à matemática, que é uma coisa que anda a deixar o Martim extremamente triste, e isso preocupa-me. Quando ele está chateado, eu prefiro ficar chateada do que triste, porque a chatice passa-me rápido, mas quando ficamos tristes é bastante mais difícil de resolver, a menos que tenhamos aqui alguns meios, alguns recursos internos. Ele está triste, ao ponto de me ter pedido para procurar outras escolas. Procura-me, por favor, uma escola em que eu só possa estudar matemática, não sei se alguém conhecer, diga-me, matemática, ciências, português, porque convém saber escrever, falar, inglês, porque eu quero estudar fora do país e quero saber falar línguas, e desporto, porque a sua paixão é o futebol. E eu andei à procura, não encontrei. E, portanto, neste momento estou sem saber dizer o que dizer ao meu filho. Então fizemos aqui um negócio com o Martim, em que, filho, pedi ajuda aqui até de uma amiga, filho, eu consigo compreender, e isto é mais do que a simpatia, eu consigo compreender o que tu estás a sentir. Eu não senti isso na minha altura, porque eu gostava muito de estudar, e gostava de todas as disciplinas, mas consigo entender que tu não gostes de certas disciplinas. Para que é que me serve? É a pergunta do Martim. TIC. Não sei, também nunca tive. Para que é que me serve? E desculpem as pessoas que possam estar aqui ligadas às artes e educação visual. Não gosto. Para que é que me serve até a disciplina de ginástica, de educação física, quando aquilo que o professor nos faz fazer tem nada a ver? Não nos ensina as coisas mais elementares da educação física, fisiologia, uma série de coisas. Não quero. Então pedimos ajuda. Alguém que nos ajudou aqui a olhar para o nosso mapa da empatia, aquilo que nós aplicamos dentro das nossas empresas, e pedi a uma amiga que nos ajudasse a explicar ao Martim uma coisa muito simples, que se chama ensino obrigatório. Porque o Martim andava mesmo a tentar negociar connosco, que é uma coisa que ele aprendeu de pequenino, saber negociar. Tarefas. Toda a gente tem tarefas em casa, tirar a louça, pôr a mesa, tirar a mesa, e sempre que o Martim queria passar uma dessas tarefas, não lhe apetecia. Ele sabia que antes de chegar ao pé de nós e dizer que não quer fazer ou não posso, tenho muito que fazer, ele tinha que trazer uma solução. Negociar connosco. Eu hoje não faço isto e faço isto a duplicar amanhã ou depois, ou trocava com um dos irmãos. Portanto, ele sabe que quando traz um problema tem que trazer duas soluções. Então, essa minha amiga explicou ao Martim esta questão de uma forma muito simples. Se tu não fores à escola, há uns senhores que se chama CPCJ. Eu disse, Joana, não era preciso tanto. A CPCJ vai aparecer aqui, vai falar com os teus pais, estão sinalizados, eventualmente não sei o quê, portanto, pôs no quadro mais negro, não era necessário. Isto é tudo menos empatia, não é? O miúdo ficou alarmado, porque ele achava mesmo que nós estávamos a exagerar, que ele não tinha mesmo que fazer o ensino obrigatório, que neste momento ele podia ir para a academia, uma academia qualquer de futebol, e que podia estudar lá. Não podes, filho. Portanto, enquanto não houver a tal escola, que eu acredito que estão aqui pessoas que podem trazer essa escola, porque fiz o meu trabalho de casa, estou à espera. Enquanto não houver, o meu filho vai se sentir pouco compreendido. E foi por aqui que eu quis começar, muito pouco compreendido. Ele não pode dar uma resposta, ele não pode fazer uma pergunta fora da caixa. E lá em casa nós somos todos
negociadores do pensamento crítico, das opiniões uns dos outros. Era o que faltava, nós não podemos falar sobre, tu tens uma opinião, olha, começamos logo pela religião. Eu sou católica, nenhum dos dois é. Eu sou do Sporting, eles são do Benfica. E outras coisas. E há muita gente que pergunta, e neste momento o meu marido está-se a enervar porque eu estou a fugir do tópico, muita gente nos pergunta, mas como é que vocês educam o Martim? Os meus pais fazem esta pergunta muitas vezes. Como é que vocês educam o Martim? Reparem, uma acredita profundamente em Deus, tem conversas, aliás foi uma das pessoas que respondeu ao Carlos quando perguntou sobre os milagres. Foi essa. Só que a seguir acrescentou uma coisa muito importante, que é a parte que nos cabe, não é? Nós fazemos acontecer os nossos milagres. E os meus pais fazem imensa confusão, porque exatamente como quando eu era pequenina e até à minha adolescência eu me sentia muito pouco compreendida nas minhas questões existenciais e só encontrava respostas nos livros, porque parecia que mais ninguém entendia o que eu sentia, e é desde então que eu escrevo. Eu sinto o mesmo em relação ao meu filho. Ele não se sente compreendido e ele precisa de ser compreendido. Então temos feito aqui alguma negociação nesse sentido, e eu tenho andado a fazer pesquisas, da mesma forma que faço pesquisas para as empresas onde trabalho, faço pesquisas para ajudar o meu filho, que, como devem imaginar, deve haver aqui muito mais pais e mães na sala, é a pessoa mais importante da minha vida, a seguir a mim. Isto é uma coisa que às vezes choca aos outros, mas sim, a seguir a mim. Portanto, eu estou a fazer toda a pesquisa que me é possível para perceber como é que eu consigo ajudar o meu filho a sentir-se compreendido numa escola que aceite o pensamento crítico, ou seja, numa escola que seja empática. E é mais ou menos isto que nós andamos a fazer, eu e o Pedro, há mais ou menos 3 anos, que é explicar às empresas que construir este mapa de empatia, construir não chega, ele está construído, e aplicá-lo é um investimento nas pessoas que vai trazer retorno. Há uma frase já um bocado repetida e até banalizada que é, e que agora, e bem, o meu querido amigo Ricardo Costa transportou para um livro, e pode ser mal interpretado, que é o facto dele, o título do livro é Felicidade é Lucrativa, mas no facto, aquilo que está atrás disto é que nós, quando nos preocupamos genuinamente com o bem-estar das nossas pessoas dentro das nossas empresas, as pessoas sentem-se mais satisfeitas, mais realizadas, são mais produtivas. E no fim do dia, o que é que isto vai fazer? É mais lucrativo. Portanto, o Ricardo só pôs as coisas de uma forma um bocadinho mais crua, mais ou menos como a minha amiga Joana em relação à CPCJ. Okay? Portanto, vale a pena olhar para um mapa de empatia e perceber como é que eu consigo, se eu quiser. Porque depois há 2 recursos e aqui dois ingredientes que são fundamentais, como numa receita. Eu quero. Eu, enquanto líder, quero. E isto tem a ver com a minha disposição para, a minha vontade. E depois um outro recurso, a minha disponibilidade. Porque olhar para aqui parece super simples, não é? Então, as perguntas todas que eu preciso fazer a cada um dos meus colaboradores. Quem é que eles são? Como é que eles pensam? O que é que valorizam? O que é isto do salário emocional? Isso é tudo floribela. Não é nada, pessoas. Dou-vos um exemplo. Há 2 anos, um amigo que tem uma empresa achou que era absolutamente incrível oferecer a todos os seus colaboradores, porque superaram os objetivos todos e ultrapassaram o objetivo e tudo mais, uma viagem a um destino incrível. Pelo menos para mim incrível. Adorava ir lá. E no final, quando toda a gente soube que ia estar uma semana naquele sítio incrível, todos os colaboradores, cerca de 1000, passa de 1000, metade, aquilo foi um divisor de águas para ele naquele dia, metade disse, isto a mim não me dá jeito nenhum. Nem pensar. Isto traz-me problemas. Mais de metade, vou dizer-vos o número, 85% das pessoas não queriam aquela viagem. Porque primeiro é preciso perceber o que é que as pessoas valorizam. Para mim, nas empresas onde eu trabalhei, em que para mim é fundamental o verbo ir, deixem-me ir, por amor de Deus, chamem-me para algum país porque eu vou. Para mim é fundamental, para outras pessoas não é. Preferem outros benefícios. E isto é um benefício, é um prémio, é um benefício. Então nós precisamos de... Aquilo que é importante para mim pode não ser importante
Carlos, pode não ser importante para uma série de pessoas que estão aqui. E isto vai fazer a diferença no final do dia. O mapa da empatia não é só compreender aquilo que o outro está a sentir, é sentir com a outra pessoa. Não é fazer pela pessoa. Eu não faço nada pelo meu filho, eu faço com o meu filho, que é muito diferente. Portanto, eu não lhe tiro o microfone da mão e deixa estar que eu canto, porque tu não sabes a letra. Junto-me a ele e canto com ele. E isto faz a diferença dentro de uma organização, como na nossa vida. Há um vídeo que nós não trouxemos para aqui, enfim, porque achámos que, cá está, 18 minutos não ia dar, mas convido-vos a ver no YouTube, que é um vídeo da Brené Brown sobre empatia. Ela criou este vídeo, está narrado por ela, para crianças, mas no fundo é para todos nós, para percebermos exatamente de que lado da fronteira é que nós estamos, da simpatia, que está ali representada por, são animais, está ali representada por uma cabra, enfim, em qualquer conotação, e a empatia está representada por um urso. E o que é que acontece dentro desse vídeo? Há uma pessoa que cai dentro de um buraco, um animal neste caso, que cai dentro de um buraco, que é o que nos acontece quando passamos por uma situação dolorosa, difícil, seja ela qual for. E aquela pessoa cai dentro daquele buraco emocional. E quem é empático junta-se à pessoa dentro daquele buraco. Eu não preciso de ter passado pelo que aquela pessoa passou para conseguir compreender a dor dela. Eu não preciso. Então há ali 3 aspectos que esta pessoa aflora, que está a sentir. E que vocês veem na resposta que cada um deles dá o que é simpatia, o que é empatia. E aqui podíamos fazer o exercício na sala, que é, imaginem que eu dizia assim, eu há 2 meses, estava grávida e perdi o meu filho. Simpatia. Olha, não te preocupes. Voltas a engravidar. Isto é simpatia. E é a maior tendência que o ser humano tem, que é tentar aliviar ali aquilo que possa ser a dor da outra pessoa, dando-lhe uma solução. Mas isso não é empatia, porque a empatia não é dar soluções aos outros. A empatia é escutar, que é uma das coisas que nós temos muita dificuldade em fazer. Silêncio. E há pouco naquele vídeo que o Sérgio trouxe aqui da TED, uma das ferramentas, e é uma ferramenta, é uma estratégia de comunicação tão pouco usada, porque é muito constrangedor, o silêncio. Eu adoro silêncio. Eu era capaz agora de ficar aqui 1 minuto em silêncio, a olhar para vocês, e a pedir ao meu videógrafo que fizesse uma fotografia, um freeze, para vos dizer o que é que cada um de vocês neste momento está a comunicar alguma coisa comigo. Se eu me concentrar, não é esse o propósito aqui da minha intervenção. Cada um está a passar uma mensagem. E estão em silêncio. E é importante estar em silêncio e conseguir compreender aquilo que o outro nos está a dizer, sem precisar de estar a interromper com soluções. Então a empatia, neste caso, que eu partilhei convosco, e porque já me aconteceu, não há 2 anos, eu tenho um filho, já estive grávida 3 vezes, portanto, eu sei o que isso é. E as pessoas à minha volta tentaram todas amenizar a dor. Deixa estar, ainda és nova. Não era nada disso que eu queria ouvir. Não era mesmo. O óbvio, nós sabemos. Aquilo que nós precisamos é que nos ouçam. E ter ao lado alguém que nos escute, há uma frase da Márcia, da cantora, de alguns dela, que diz: ter alguém que nos escute é um lugar muito precioso. E é isto a empatia. É ter a capacidade de nos autorregularmos na tendência que temos de atropelar, interromper o outro. Já sei o que é que vais dizer. Quantas vezes interrompemos alguém, queremos terminar a frase? Porque a pessoa tem um ritmo diferente. Eu percebo que eu sou fã daquele emoji, mas isto nas redes sociais, do emoji que revira os olhos. Há malta que realmente... Dou por mim, dia destes estou um bocado com um problema, porque há malta nas redes sociais, que, sim senhor. Mas vamos para o nosso dia-a-dia, para as nossas pessoas. Para as pessoas que estão agora, quem é que veio com alguém? Quem é que está juntamente com um amigo, com um colega? Próximos. Vieram juntos vocês? Mas conhecem-se?
São amigos? Passaram a ser amigos agora. Vão juntos? Os 4 filhos. Os 2? Amigos, colegas, companheiros? Ai, amor. Juntos. Sabem o que era interessante agora? Era interessante vocês fazerem uma pergunta. Entretanto, tiraram daqui o tempo, Catarina, só. Não? Ah, já? Boa. Que incrível. Era interessante aqui perceber, quando a pessoa do lado nos contasse alguma coisa, não aqui, mas pensem nisso, alguma coisa que gostava de partilhar connosco, e nós todos temos as nossas coisas, gostávamos de ser escutados de alguma forma diferente, até que ponto nós tínhamos a capacidade de ficar 1 minuto em silêncio a ouvir essa pessoa. E quanto mais nós conhecemos as pessoas, mais dificuldade temos em manter o silêncio. Muito mais dificuldade. Vou avançar porque, pelos vistos, já devia ter. Então, eu percebi aqui, só para vos deixar aqui algumas estratégias daquilo que nós temos aprendido e levado para as nossas empresas, que existem 3 níveis de empatia. Portanto, vejam que a empatia não é essa definição simples de colocar-me no lugar dos outros, quando muitas vezes nós não nos colocamos no lugar dos outros, só dizemos, olha, isso vai passar, está tudo bem, segue, vai tomar um café, vai comer uma fatia de bolo, com um bocado de chocolate, que isso passa. Isso é a simpatia. A empatia assume aqui 3 níveis. A maior parte de nós está no nível emocional. É o nível de empatia que eu tenho 80% das vezes, porque trabalhei neste sentido, porque era 100%, até há muito pouco tempo, com o meu filho. Se lhe acontecesse alguma coisa, aquilo que me acontecia, olhar para ele que caiu, que está a chorar, era freeze, sabem? Ficar completamente bloqueada. E da minha boca saem as seguintes palavras: Pedro, que é o pai. Porque eu não me conseguia mexer. O meu sistema nervoso bloqueava imediatamente. É a empatia emocional. E a maior parte de nós tem esse lado mais desenvolvido. A maior parte. Dou-vos aqui um exemplo. Quando vemos alguém ao nosso lado que se magoa, quando estamos a ver um jogo de futebol e aquelas pancadas mesmo que nós dizemos assim, até a mim me doeu, é empatia emocional. Nós conseguimos, parece que conseguimos sentir a dor da outra pessoa. A empatia preocupada é aquela que me assiste 101% das vezes, que é sempre que eu estou num espaço, numa sala de aula, numa sala de formação, numa situação qualquer, e estou a perceber que falta alguma coisa. Dou-vos um exemplo, estava numa palestra, estavam 100 pessoas inscritas e estava o dobro das pessoas fora que não se inscreveram porque não sabiam, porque #Portugal, estava lá escrito a dizer, têm que se inscrever, e as pessoas não se inscreveram, essas, mais do que as 100. E aquilo que eu fiz é instintivo em mim, aquilo que eu fiz é, tirem as cadeiras todas e deixem toda a gente entrar, e depois as pessoas organizem-se. Os que estavam inscritos ficaram sentados, obviamente, porque se inscreveram-se. Os que não estavam entraram. E esta é a empatia preocupada. Eu estou sempre à procura de uma solução para qualquer problema que alguém me apresente, ou que eu observe sem ninguém me ter dito nada. Empatia preocupada. Há algumas pessoas que eu ouço nas empresas e dizem assim, eu tenho alguma falta de empatia. Tenho alguma dificuldade em... As pessoas dizem que eu sou pouco empática. Nós todos temos níveis de empatia diferentes. Até podemos ter um outro nível de empatia, que é aquele que os médicos aprendem logo na universidade, na faculdade, que é a empatia cognitiva. Imaginem o que seria um médico com uma empatia 100% emocional, como eu tinha até há pouco tempo. E uma pessoa chegava ao hospital toda, e o que é que acontecia? E o médico parava e começava a dizer Pedro, ou outra coisa qualquer. Não dava, não é? A empatia cognitiva é absolutamente fundamental nos profissionais de saúde e em outras profissões, que esta seja a empatia que lhes assiste. Portanto, agora quando nós formos ao médico, isto também é uma mensagem que eu gostava de deixar, mais empatia com quem está do lado de lá, porque foi assim que eles foram ensinados a ser empáticos, sim, de uma forma cognitiva. Eles primeiro têm que resolver o que está ali. E depois, alguns treinam a empatia emocional e preocupada. Porquê? Porque ao contrário daquilo que nós pensamos também, a empatia não é algo com o qual nós nascemos. Não é? Não é um dom. Às vezes, ai Sofia, não sei o quê, tu és tão otimista e positiva. São nada, pessoas. Eu treino muito. Eu treinei muito. Eu treinei muito para estar aqui. Para chegar aqui. Treinei mesmo, muito.
Sou muito introvertida, portanto, nunca na minha vida, com tudo aquilo que eu ouvi, daquela falta de compreensão lá atrás, que és o bicho do mato e não te dás com ninguém e não falas, alguma vez eu tive que treinar, porque eu queria fazer o que eu estou a fazer hoje, aqui. Então quero-vos dizer, e deixar aqui com a mensagem final, que quando sentirem que vos está a faltar empatia, lembrem-se aqui de 3 coisas. Uma, a empatia é passível de ser treinada, existe um mapa a percorrer. 2, a empatia, segunda coisa, a empatia não é igual a dar uma palmadinha nas costas, vai lá comer uma fatia de bolo que isso passa. E 3, é fundamental usar o silêncio, porque é uma ferramenta de comunicação, não é só saber falar. Muito bem, há pessoas que sabem comunicar é outra coisa, sabem falar lindamente, mas depois falta-lhes esta capacidade que é escutar o outro. E falar é diferente de comunicar, comunicar obriga-nos a isto. Silêncio, façam silêncio mais vezes. O facto de eu ter trabalhado tanto nos últimos anos sobre empatia e de escrever todos os dias numa rede social, nas minhas redes sociais, sobre empatia, eu sei, Pedro, eu sei, sobre empatia, levou a que este ano, sem hesitação, tivesse aceito um convite que é dos convites que mais me honra na minha vida até hoje. Até hoje, aos 50 anos. E é com este, eu podia falar-vos aqui de uma série de outras coisas que fazemos na nossa academia, podia falar aqui, tinha aqui vontade de estabelecer aqui uma ligação com este senhor que está aqui à frente, bora trabalhar juntos, mas de facto pensei assim, aquilo que mais, o melhor exemplo que eu possa dar aqui sobre a verdadeira empatia foi este convite que aceitei e aquilo que me fez sair neste dia da minha total zona de conforto, que é onde me obriga a sair todos os dias, e ir para a rua, fazer algo que eu nunca achei que fosse capaz de fazer. Olá, sou Sofia Castro Fernandes, sou a autora e a fundadora do AS 9 e hoje estou com a Cruz Vermelha como embaixadora a gravar uma campanha sobre empatia. Então hoje escrevi 100 frases sobre empatia e tenho estado aqui o dia todo a distribuir as minhas frases. Posso-te oferecer uma frase? Como é que te chamas? Kevin. Vê se gostas e se faz sentido na tua vida. Sim? Gostaste? Bom. Obrigado. Obrigada. Literalmente mesmo. Corra tudo bem na tua vida. Um beijinho. Obrigada. Há imenso tempo. Não é? Precisava aqui de uma versão 2.0 para voltar. Quem sabe, Sérgio? Quem sabe, não é? Para o ano venho falar de outra coisa qualquer. Mas queria muito aqui, de uma forma o mais resumida que conseguir, falar-vos sobre esta paixão, que é para mim esta competência essencial, que é a empatia. E deixar-vos aqui com aquilo que anda... Não está ainda tatuado, mas provavelmente uma das minhas próximas, porque é um bocado extenso, eu gosto de tatuagens pequeninas, mas é um bocadinho, mas está tatuado aqui dentro, que é, eu acredito muito no efeito borboleta. É aquilo que nós entregamos aos outros, de alguma forma, é-nos devolvido. Portanto, tudo aquilo que eu quero deixar no mundo, até porque eu sei que depois volta para cá, são coisas boas. Adorei estar aqui, agradeço e obrigada. Obrigada mesmo.